Fez merda nenhuma. Eu cheguei lá. Meu, se o cara tá acompanhando a montagem, mano, certo? Domingo não tava montado, certo? Domingo, deixa eu ver. Bom dia, Michele. Bom dia, Elza.
Vamos chegando. Bom dia, mulheres. Sejam bem-vindas. Vão se acomodando aí. Então, quem já chegou está se acomodando. Vamos criar esse lugar seguro para a gente realmente começar a olhar para nós mesmas. Então, vamos respirar, começar a sentir esse momento presente, sair daquele ritmo da mente para realmente começar a olhar para a gente, começar a olhar para ver o que muitas vezes nos impede da gente se empoderar de nós mesmas. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. E aí, vocês podem estar falando no chat. E a gente vai começando. Pega um chazinho aí, uma aguinha. Eu tô com meu chazinho aqui, porque esse é o momento da gente sair daquela energia do fazer, 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 de só pensar, pensar, pensar e realmente pausar para olhar para nós mesmas e entender o que é que acontece aí dentro, que muitas vezes a gente não consegue trazer toda essa potencialidade para fora, para o mundo, para as coisas que a gente faz, para o que a gente quer, para os nossos papéis que a gente tem aí no mundo. Então, vamos começando e realmente quem não chegou até agora, depois pode ver no replay, pode ver na gravação. E aí eu quero saber de vocês. Vocês realmente, o que traz vocês aqui para buscar esse empoderamento, né? Se empoderar de si mesmas, de corpo, de mente, de alma. Por que você está nessa busca? E aí, a segunda pergunta é realmente assim, o que você sente? Você sente que tem algo te impedindo de você se empoderar de você mesma, da sua vida? E como que você se sente, se você sente que tem algo te impedindo? Eu lembro, por exemplo, que eu ficava extremamente frustrada, extremamente irritada, me autossabotava, né? E queria fazer uma coisa e, na verdade, fazia outra. Então, todo esse processo, quando a gente não consegue se empoderar de nós mesmas, a gente entra num ciclo, muitas vezes, grande de autossabotagem e de emoções negativas que vão aí nos levando para alguns lugares que não são os lugares que a gente realmente quer estar. Porque eu não sei você, mas eu quero sempre estar vivendo na minha melhor versão, sempre estar me desenvolvendo, sempre estar construindo esse melhor lugar dentro de mim mesmo. Então, vamos lá, vamos olhar para isso e eu vou te apresentar o que realmente está te impedindo você de se empoderar de você mesma. Então, muita gente vai falar que são essas a autossabotagem, a falta de confiança ou a insegurança, mas tem coisa aí por baixo disso tudo. Essas reações só são reações de algo muito mais profundo. Então, assim, o que eu quero te dizer é que eu também já tive nesse lugar, né? Eu tive nesse lugar, hoje eu estou aqui ensinando isso, mas na verdade, nem sempre eu fui assim. Hoje eu sinto que eu vivo na minha melhor versão, eu estou sempre construindo essa minha melhor versão, essa é a minha casa, que eu estou vivendo a vida que eu quero. Mas por muitos e muitos anos eu sofri com algo muito diferente disso. Então eu me sentia totalmente frustrada porque eu queria ser uma mulher empoderada. Eu queria ser protagonista da minha vida, eu tinha muitos sonhos. Eu queria ser uma mulher diferente, mas eu simplesmente não conseguia. E assim, mulheres, na verdade, não é que a gente é algo muito abaixo, a gente é normal. Toda a sociedade me considerava super normal, né? Então, eu, por exemplo, eu queria ser mega saudável, eu queria ter um corpo legal, eu queria ter sucesso profissional, eu queria morar num lugar realmente imerso na natureza, próximo do mar. Eu queria viver de maneira nômade, né? Fazer períodos sabáticos. Eu queria ser calma, eu queria ser tranquila. Eu queria ter um relacionamento incrível. Só que, na verdade, tudo que eu tinha era mediano ou abaixo do mediano. Então, eu queria ser saudável, mas eu acordava de madrugada, há 10 anos atrás, para tomar, em vez de água, eu tomava Coca-Cola. Eu comia fast food 3 vezes na semana, sabe? Eu bebia, eu fumava. Então, aí eu queria ter um corpo legal, mas, na verdade, deixa eu ver aqui que a Leda falou que
Tem um áudio que não tá legal? Tem algum áudio aberto, eu acho, gente. Será que é isso? Vamos fechar o áudio, que daí eu acho que evita os ruídos. Melhorou agora, gente? Vão me sinalizando aqui no chat, tá? Tá melhor? Me sinaliza aqui, tá bom? Então, o que acontece? Eu queria tudo isso, mas eu não conseguia ter as ações, as atitudes que eu precisava para realmente fazer isso acontecer. Então, eu queria ser saudável, mas eu comia fast food, bebia, fumava e tomava Coca-Cola de madrugada como se fosse água. Eu queria ter um corpo legal, mas eu era totalmente sedentária. Ou eu me matriculava na academia, ia na primeira semana e não ia nunca mais. Eu queria ter sucesso profissional, mas eu tinha atitudes estratégicas que não condiziam com isso. Então, eu tinha, na verdade, uma empresa que tinha sucesso para fora, mas era falida financeiramente, né? Eu queria morar na natureza, mas, na verdade, eu estava dentro de um dos maiores centros urbanos é, do sul do país. Então, eu queria viver de maneira nômade, mas eu não tinha liberdade, não tinha mobilidade, nem condições financeiras para fazer isso. Eu queria ser calma e tranquila, só que todo o fato de fazer com que, de me auto-sabotar, de ficar frustrada por não conseguir ser quem eu queria ser, me deixava extremamente desequilibrada emocionalmente, me deixava totalmente nervosa, irritada. Então, era mais um item que me frustrava. Eu queria ter um relacionamento incrível, mas na verdade ele não era incrível. Eu forçava ele para ser alguma coisa. Então, tudo isso me frustrava muito, tudo isso me deixava nesse ciclo muito negativo e me acomodava numa vidinha, né? Vidinha mediana, aonde você tá ok, todo mundo, ninguém vai falar que você tá ruim, mas lá dentro se você é como eu e sente que existe uma potência latente dentro de você, você sabe que você não está fazendo aquilo que você pode ser, que você não está sendo o teu melhor, aquilo que você visualiza para a tua vida, aquilo que você gostaria de se tornar. E aí a gente vai se acomodando nessa vidinha, vai começando a viver num piloto automático, numa vida que muitas vezes não tem sentido. E a gente começa ainda mais ciclos de compulsão, de autossabotagem, de falta de amor próprio, né? De não se colocar em primeiro lugar, de começar a só cuidar dos outros e não cuidar da gente, porque a gente não consegue. Então, isso foi tudo que eu passei. E a minha virada de chave foi quando eu descobri que eu estava grávida. Então, isso virou realmente o meu mundo. Porque eu pensei assim, como é que eu vou dar conta agora de seguir desse jeito? Se eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou dar conta de uma criança? Eu não podia seguir daquele jeito. Foi uma grande virada de chave para mim. E aí, naquele momento, eu comecei sozinha, criei coragem e falei assim: eu vou começar um caminho de mudança, de transformação. E aí eu comecei realmente num caminho longo de cura, de autoconhecimento através do yoga, da meditação, dos estudos ancestrais, das práticas da neurociência, para conseguir montar o quebra-cabeça e desbloquear tudo que estava me impedindo de me empoderar de mim mesma. E aí, 10 anos depois, hoje eu posso dizer que eu sou vegetariana há 10 anos, né? Há um ano vegana, que eu me exercito diariamente. Então, eu já corri meia maratona, eu já subi montanha a 5.000 metros, eu já fiz peregrinação de 80 quilômetros em 3 dias. Eu posso dizer que hoje eu vivo a minha missão de alma. Eu estou aqui porque eu quero que você se liberte, que você deixe de ser calada por tudo isso que te cala, que te impede de colocar a tua potencialidade para fora. Hoje eu vivo numa ilha que é mágica, eu moro do lado do oceano, estou imersa na natureza, então eu estou realmente naquele lugar que eu sonhava estar. Eu estou meditando diariamente há mais de 10 anos, então eu consigo hoje controlar as minhas emoções. As pessoas nem acreditam, muitas vezes me dizem assim, como é que... Eu não consigo imaginar como que você era essa pessoa sem calma, né, irritada, que você disse que você era antigamente. Mas é o fato, era isso que eu era.
Aí, então, a gente olha para tudo isso e vê que foi um caminho de realmente desconstruir tudo que estava como verdade para mim. E é justamente isso que eu quero mostrar para você. Hoje eu vivo a minha melhor versão. E a comunidade Viva a Vida ao Máximo, que eu vou abrir a oportunidade para você hoje, no final dessa imersão, é o meio que eu utilizei para chegar aqui e que eu continuo utilizando para me manter no meu empoderamento, nas minhas práticas de autocuidado, nas minhas práticas de amor próprio, de me colocar como primeira da lista, de desenvolver habilidades que a gente precisa de desenvolver e que muitas vezes a gente não desenvolve, né? Que é de dizer não, que é de colocar limites, que é de sair da mente e estar mais presente, sair do piloto automático. Então, hoje, a minha missão aqui com você é isso. Eu quero te ajudar a descobrir o que verdadeiramente está te impedindo de você colocar toda a tua força interior para fora e se empoderar de você mesma, da tua vida, de corpo, mente e alma, porque não adianta a gente, tá incrível no corpo, mas não tem conexão nenhuma com a alma, ou a mente domina totalmente a tua vida e você acredita que a tua mente é quem você é. Então, aqui, esse movimento, essa comunidade é uma comunidade de mulheres que buscam esse empoderamento de corpo, mente e alma para realmente viver a sua melhor versão e, com isso, poder viver uma vida com mais realização, com mais propósito, viver ela realmente ao máximo. Então, eu quero saber, assim, para você, o que é se empoderar de si mesma? O que significa isso? E vocês podem me colocar aqui no chat, que eu vou abrindo ele aqui, e vão colocando aqui que eu vou dando uma olhadinha, tá? Então, o que significa para você se empoderar? Essa palavra muitas vezes está aí em voga, mas para você, o que te trouxe aqui? O que significa se empoderar de si mesma, se empoderar da tua vida? Me conta. Será que tem a ver com você ser mais quem você é, fazer mais o que você quer? Então, pensa e reflete sobre isso, né? Porque se empoderar é realmente vir fazer aquilo que você veio fazer na Terra. A gente está aqui com uma missão. Quer a gente saiba, quer a gente não saiba, quer a gente tenha consciência ou não, a gente está aqui para colocar toda essa potencialidade que nos foi dada para o mundo, para servir o mundo, para interagir com o mundo. Então, se empoderar é ter poder sobre a tua vida de verdade. É reivindicar aquilo que é de direito. É reivindicar aquilo que você acredita. Né? A Elsa colocou, para mim, é realmente ser quem você é. E tudo isso deveria ser simples, deveria ser essencial, simples, mas não é. Por quê? Porque ao longo do nosso desenvolvimento, desde a nossa infância, é comum a gente ouvir coisas que nos dizem que a gente não pode fazer, ou que a gente não tem o poder. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir que não tem como a gente trabalhar com aquilo que a gente ama. Quantos anos eu levei para chegar nesse lugar de estar colocando a minha missão de alma para fora? Foram muitos anos, porque eu acreditava que a gente não trabalhava com o que a gente amava, a gente trabalhava com o que tinha que trabalhar, com o que desse dinheiro. Foi assim que eu construí uma carreira no marketing, que eu me tornei diretora de marketing de uma multinacional, até chegar lá e ver que não tinha nada do que eu queria lá. Então, viver empoderada, mulheres, é realmente não deixar que essas crenças e esse senso comum se tornem realmente limitações dentro da nossa vida. Que tudo isso não limite as nossas conquistas, as nossas escolhas, os nossos destinos. Não limite a gente colocar quem a gente é no mundo. E aí deixar essa potência sair. Não existe não pode quando a gente fala de empoderamento. Né? E aí eu quero perguntar para você, sabendo disso, do que é realmente se empoderar, se conectando com isso, o que você nesse momento, né, respira aí, faz uma inspiração, solta e tenta acessar o que você sente que é um dos maiores impeditivos de você se empoderar de você mesmo. Se você quiser, compartilha aqui comigo, ou se não, guarda para você, tá tudo bem também.
E aí, eu volto para aquele ponto que talvez a questão seja mais estrutural. E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar as questões mais profundas que muitas vezes nos impedem da gente se empoderar. Porque às vezes a gente quer se tornar mais segura, a gente quer se tornar mais confiante, a gente quer falar melhor, mas tudo isso a gente fica trabalhando, trabalhando e colocando band-aid. A gente coloca band-aid e o band-aid cai. A gente coloca o band-aid e o band-aid cai. Por quê? Porque tem coisas mais profundas, né? E o quê? Que coisas são essas? São os condicionamentos, gente. A gente foi criado numa matrix. Então a gente tem que lembrar que a gente vive num paradigma predominante que nos cala, que nos impede de sermos nós mesmas, de sermos realmente quem a gente é. Ninguém está interessado que a gente seja quem a gente é, que a gente coloque toda a nossa potencialidade no mundo, porque isso vai contra a lógica do sistema. Porque o sistema, ele quer que você viva no medo, na inconsciência, né, no estresse, na mente, para que cada vez mais você precise de coisas, você precise de soluções, e para isso você consuma, e quando você consome, você gira o sistema. Então, tudo isso, essa matrix, esses condicionamentos nos impedem da gente ter essa versão nossa mais selvagem, mais feminina, inclusive, porque esse sistema ele é totalmente regido por uma energia masculina. Então, todas essas questões nos impedem realmente de colocar essa potencialidade mais para fora, para a gente realmente viver e fazer a nossa vida valer a pena, né? Então, e tudo isso, a Elsa colocou aqui, né? Isso trabalha e afeta diretamente a nossa autoestima. Se você não pode ser quem você realmente é, como é que vai ficar a tua autoestima? Você vai ficar tentando se encaixar no ambiente que você tá? E eu passei anos assim, anos, tentando me encaixar para me sentir pertencente, para sentir que a minha autoestima estava boa. Só que mesmo que eu tivesse ótima, eu não me sentia assim, porque eu não estava sendo eu mesma. Então, gente, quando eu falo dos impedimentos, e agora eu vou trazer todos os impedimentos, eu estou falando de algo profundo, de algo que está condicionado dentro de nós, de maneira muitas vezes até inconsciente. Ou seja, a gente não para entender é, que isso está acontecendo. Por isso, a maioria das pessoas, das mulheres, dos homens, vivem de maneira automática, desempoderada, porque essa não é uma coisa que está sendo estimulada no mundo, muito pelo contrário, é algo que você tem que, até hoje, e esse foi o meu processo, montar o quebra-cabeça para conseguir sair disso. Então, é por isso que são pouquíssimas pessoas que têm esse empoderamento. Claro que com o movimento que a gente está fazendo agora, com a tecnologia, com o acesso, as coisas estão começando a trazer uma energia diferente, abrir um novo mundo de possibilidade. Então, assim, o que essa Matrix ensina, o ponto número 1 é que você é a tua mente, de você estar só na tua mente. Então, você está extremamente sempre ou no passado ou no futuro. Ou você, quando está no presente, está enlouquecidamente pensando no amanhã, ou planejando para o amanhã, ou sonhando o amanhã, ou corrigindo algo do passado. E aí, o resultado disso, e eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sentia muito isso, é que, na verdade, eu não sabia nem viver o momento presente. Eu não conseguia viver o momento presente, eu tinha que estar sempre distraída. E hoje, com a tecnologia celular, isso eu vejo que está ainda mais forte. Às vezes eu vou para sessões de mentorias, no começo com as minhas mentorandas, e elas estão falando comigo e estão fazendo outra coisa, porque a gente foi estimulada a ser multipotencial, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente nunca está presente. Então, o primeiro condicionamento que a gente tem e que nos impede da gente se empoderar é realmente achar que a gente é nossa mente e que a gente tem que viver no passado ou no futuro e a gente não consegue acessar o presente. Mas como é que você vai se empoderar de você mesmo se você não o único momento que você consegue se empoderar de você mesma é vivendo no momento presente. O teu empoderamento, a tua potencialidade, ela existe aqui e agora.
Ela não existe amanhã. E ontem ela já foi. Então, se você não acessa o momento presente, não tem como você acessar a tua potencialidade. Se você só tá na tua mente, você não tem como acessar a tua potencialidade, porque a tua potencialidade, esse teu empoderamento, ele tá na integração do teu corpo, mente e alma. Faz sentido? E aí a gente começa o primeiro aprisionamento, que é viver na mente. E aí o segundo aprisionamento do sistema, desses condicionamentos que nos impedem, é a gente ser criada para ser inconsciente. A gente foi estimulada a ser intelectualizada, a ter conhecimento, mas não a desenvolver consciência humana, a desenvolver autoconhecimento. A gente é totalmente estimulado a viver inconsciente numa energia masculinizada que só quer que você faça, 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 com força, com base na obrigação, na chibata. E isso tira totalmente o poder de você ser você mesma, porque você só tá no intelecto, você não tem consciência para ter outras percepções da tua vida. O terceiro ponto disso tudo é que ninguém quer que você seja você mesma. O sistema quer que a gente seja manada, que você seja igual a todo mundo, que você seja padrão, medíocre, mediano, né? Medíocre vem de mediano, de ser aquele normal. Porque muitas vezes, se você se destaca, isso incomoda os outros, porque isso mexe com coisas que ele não tá conseguindo ou ela não tá conseguindo colocar no mundo. Então, a gente foi condicionado a querer ser igual ao outro e a ficar acomodadinho ali naquele padrão que nos disseram. Depois, um outro impeditivo, o quarto impeditivo, é que o mundo nos ensina a nos apegarmos a tudo. E o maior apego é achar que a gente precisa ter alguma coisa para poder ser. Ah, então eu vou ser empoderada quando eu tiver A, B, C. Quando eu tiver esse carro, quando eu tiver esse emprego, quando eu tiver esse relacionamento, aí eu vou me empoderar de mim mesma. Quando eu tiver um corpo bonito, a minha autoestima vai melhorar. Quando eu tiver feito o curso, a pós-graduação, o que quer que seja, eu vou me empoderar, eu vou me sentir melhor. Muitas vezes a gente não pensa em se empoderar, mas a gente pensa, eu vou me sentir melhor. E na verdade, tudo que o sistema nos ensina é ao contrário. Tá invertido. Porque a gente precisa primeiro ser para depois ter as coisas. A gente precisa desapegar do ter. E aí o sistema nos realmente traz o quê? O quinto ponto que te impede realmente de você entrar nesse empoderamento é a complexidade que é criada. Então, a gente é estimulado para ter aquela sensação de impotência, de incapacidade, de comparação. Você pode ter tudo, você pode saber o que está acontecendo na China agora, mas é tudo extremamente complexo. Então, assim, trazendo isso para a nossa vida e dando um exemplo da minha vida, eu sonhava em ter uma vida nômade. E aí eu pensava assim, eu vou morar num veleiro com os meus filhos. Eu tinha uma filha de 1 ano e um de 5. Como é que vai ser? As pessoas me falavam, como é que vai ser a escola? Impossível, é muito complexo. Percebe? Então, os seus sonhos, eles se tornam complexos, se tornam inviáveis. A manada diz que é muito difícil, que é impossível. E aí a gente entra numa prisão, que é o nosso sexto ponto. É a prisão que o sistema nos traz de tempo, de dinheiro e de mobilidade. O sistema, ele cria formas de você ter uma vida que não tem tempo para viver. Né? Cria uma forma onde você esteja sempre correndo atrás do dinheiro, que você esteja presa a algum lugar. Então, como que você vai se empoderar? Se empoderar é ser quem você realmente é e colocar as tuas vontades no mundo e você tem essa prisão de tempo, dinheiro e mobilidade, como é que você vai realmente se empoderar? Dependendo do que você quer para a tua vida. Então, e tudo isso vai... Percebe como vai fazendo a coisa ficar complexa? E aí a gente vai para o sétimo ponto que impede você de realmente se libertar para a tua potencialidade, para essa tua força interior, para a tua autoestima, para você se sentir bem, para a tua segurança, que é a gente ter sido condicionado a obedecer o outro, né? De tenho que fazer isso, tenho que dar essa atenção, eu tenho que cuidar dessa pessoa. A gente está sempre como a última da lista. Deixa eu resolver isso aqui, outro, né? Aquela coisa deixa eu primeiro resolver tudo isso, daí eu vou cuidar de mim.
Só que esse dia nunca chega. Então a gente foi, às vezes, em mais força ou menor força, condicionado a isso também, dentro, muitas vezes, das nossas vidas familiares, dos nossos relacionamentos. Então tudo isso vai influenciando. E aí, o 8º ponto que acaba nos impedindo de acessar essa força é porque a gente foi ensinado que a gente tem que fazer as coisas porque a gente tem que fazer. Simplesmente porque eu disse, porque tem que ser assim. Porque as pessoas, muitas vezes, no nosso desenvolvimento, não disseram por quê que a gente tinha que fazer as coisas. Simplesmente a gente tinha que fazer porque tinha que fazer. E se você pegou isso, é difícil fazer porque você quer, porque você tem vontade, porque tem um propósito ou uma intenção para você. Você acaba se desconectando da vontade de ter um propósito e muitas vezes acaba fazendo por fazer. E aí, como é que você vai colocar esse empoderamento no mundo se você não consegue ter essa conexão? E aí, o 9º ponto é que a gente foi ensinado a querer ser normal, a ser mediano, né, de estar na mediocridade realmente. Por quê? Porque a gente foi educado a esquecer que a gente é um ser mortal. A gente foi educado a esquecer que a gente pode morrer amanhã, que a gente pode, talvez depois dessa imersão não estar mais aqui. E aí, quando a gente esquece da nossa mortalidade, a gente esquece de viver também. E a gente esquece de apreciar os pequenos momentos, a gente esquece de respirar, se entregar para o aqui, para o agora e perceber a importância que esse momento tem, esse segundo que eu estou dividindo com você. É muito difícil a gente perceber isso, porque a gente foi desligado dessa conexão. E além disso, o 10º ponto que nos impede realmente de nos conectarmos com esse empoderamento é essa síndrome desse comodismo, baseado nesse fato da gente não lembrar que realmente a gente é um ser mortal. A gente se acomoda. A gente se acomoda e a gente vive num lugar achando que vai um dia mudar. E os dias vão passando, e os anos vão passando, e a tua autoestima continua baixa, você continua insegura, você continua no relacionamento que você não quer, você continua fazendo um trabalho que, na verdade, lá no fundo, você sabe que não faz sentido, mas paga os boletos, e você se acomoda. Você, né, casa, tem filhos, e aí é 3 pontinhos até o dia que chegar a tua morte, que a gente não pensa e evita pensar sobre isso. E tudo isso nos aprisiona. Nos aprisiona porque não traz esse senso de urgência. E aí, o último ponto, que é aquela cereja do bolo para nos deixar desempoderada, é acreditar que a gente tem que fazer aquilo que ganha dinheiro, não importa o que você gosta, né? Você não tem tempo para servir, para você contribuir. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar os teus boletos. E isso é uma verdade, você tem que pagar os boletos, você tem que ganhar dinheiro. Mas essa crença enrustida de que a gente não pode fazer o que a gente ama, a gente totalmente se desconecta do servir e do contribuir. Então, faz sentido isso para vocês? Que esses condicionamentos, em maior grau ou menor grau, te impedem de realmente colocar quem você é para fora. E aí, como que você vai se empoderar quando você enfrenta de maneira consciente ou inconsciente, maior grau ou menor grau, tudo isso? Como é que você vai criar a vida do teu jeito, se existe essa pressão no mundo aí fora para que você seja pequenininha? Para você olhar para a vida como se ela nunca fosse acabar, para você viver a partir do medo, porque tudo isso, mulheres, leva ao medo, leva ao aprisionamento de que realmente não tem saída. Então leva a, né, raiva, irritação, frustração, que leva à depressão, que leva à ansiedade, que leva a compras. Então, o que a gente precisa é realmente se tornar libélula, é mergulhar fundo. O significado da libélula, que vocês vão me ver falando muito na comunidade, é realmente mergulhar a fundo na profundidade do que nos impede de ser libertadas desse aprisionamento. Então, o que que a gente precisa, né? Agora que você já sabe o que realmente aprisiona, todo esse sistema que nos aprisiona, o que que a gente precisa, então? O que que a gente precisa desenvolver para quebrar tudo isso que
foi enrustido, né, que foi empurrado para cima de nós. A gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver estado de presença, aprender a viver no momento presente, aprender a estar feliz aqui e agora, e não ficar esperando o amanhã chegar. A gente precisa desenvolver a nossa consciência, estar desperta, aumentar a nossa capacidade de realmente perceber a vida, se desconectar um pouco da energia masculina e colocar o equilíbrio da energia feminina, para ter essa maneira fluida de viver na vida e deixar com que a nossa energia, o nosso potencial saia. A gente precisa se conectar com a nossa essência. A gente precisa conectar com o nosso verdadeiro self, com quem a gente realmente é. A gente precisa se desapegar, a gente precisa saber que a gente precisa construir o nosso ser para daí poder ter. A gente precisa desenvolver a nossa criatividade, a nossa simplicidade, deixar aquela complexidade do lado. Ah, então se eu quero morar num veleiro e dar uma volta ao mundo com os meus filhos e eles são pequenos e precisam de escola, o que eu posso fazer? Sair da caixa, ser criativo, não pegar só as soluções que estão prontas no mundo. Ah, então eu posso fazer um currículo de escola em casa, de homeschooling. E foi lá o que eu fiz, né? Enfrentei todo esse paradigma e fui a professora do meu filho no período que a gente ficou morando 7 meses a bordo de um veleiro pelo mundo. É criar liberdade, liberdade de tempo, de dinheiro, de mobilidade, né? É se permitir pensar que essa liberdade é possível. Não é nem criar. Primeiro a gente precisa se permitir, porque muitas vezes, eu não sei você, mas eu muitas vezes nem me permitia criar a possibilidade de que isso era possível ou que eu merecia isso. E aí vem o 7º ponto que a gente precisa desenvolver se você realmente quer se empoderar de você, e é uma palavra bem clichê e que tem muita coisa aí dentro, mas é desenvolver o amor próprio. É aprender realmente a aumentar a sua autoestima, a ter confiança, a se amar, a se validar, a se aprovar. É trazer significado e propósito para as coisas que você faz. Então, se você foi ensinada a fazer as coisas como tem que ser feito, é começar a trazer propósito para as coisas que você faz, intenção. Qual a intenção que você traz para o que você faz? E aí a gente coloca uma pitada de intensidade, porque se você tem conexão de que você é um ser mortal, você ganha automaticamente, ao perceber isso, uma intensidade pela vida. Você se entrega mais àquilo que você está fazendo, com uma intensidade diferente, com uma presença diferente, com uma consciência diferente. E aí você se permite explorar, você se permite aprender para realmente sair daquela área de conforto que você foi ensinada a buscar e ficar ali, para começar a realmente se desenvolver, a se explorar e evoluir. Evoluir de corpo, de mente, de alma. E aí, quando você busca tudo isso, isso se conecta muito não com o fazer porque tem que fazer, porque tem que pagar o boleto, mas com o servir. Às vezes você vai fazer o mesmo trabalho, só que você vai ter uma intenção diferente, uma intensidade diferente, e você vai entregar o teu servir de uma forma diferente. Aonde você vai estar empoderada, aonde você vai sentir que você está colocando o teu potencial mais verdadeiro para fora. Então, essa é realmente a arte de viver empoderada. Então, eu vou perguntar para vocês: você realmente quer quebrar essa barreira e se empoderar de você mesma? E aí você deve estar se perguntando: caraca, que difícil. E sim, é um caminho difícil. E é por isso que poucas pessoas chegam nesse caminho. Mas se você realmente quer, isso é totalmente possível. Principalmente se você não fizer isso sozinha, sem acompanhamento, sem estrutura, sem método nenhum. Então, é justamente por eu ter passado por tudo isso, libélulas, que eu ter sofrido tanto para chegar nesse lugar, que eu vejo e que eu tô aqui hoje falando com você. Porque eu sei que depois de ter passado tudo isso, de ter enfrentado todas essas dificuldades por anos sozinha, é isso que me motiva e que me traz aqui hoje para abrir a oportunidade de você entrar para uma tribo de mulheres que buscam a mesma coisa.
evoluir de corpo, de mente, de alma, se empoderar de si mesma e viver a sua melhor versão. Então, na comunidade Viva a Vida ao Máximo, o que a gente vai fazer? A gente vai evoluir juntas. A gente vai ter uma estratégia, a gente vai ter um caminho, né? A comunidade é um grupo de empoderamento de mulheres. Por quê? Porque na comunidade a gente vai abrir espaço para criar a cada dia, de forma prática, o teu empoderamento, a tua evolução de corpo, de mente, de alma. Porque não adianta você saber tudo, né? Ah, tô aqui, escutei tudo que a Juliana falou. Se você não praticar, nada vai mudar. E a gente precisa de laboratório, a gente precisa praticar num laboratório para conseguir trazer isso na vida. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que realmente esse movimento dessa comunidade que se forma acontece, né? Na comunidade, a gente vai trabalhar 5 pilares que vão te transformar para essa mulher realmente empoderada, na prática, não na teoria. Tá? Então, qual é o primeiro pilar que a gente trabalha dentro da comunidade? Juntas. E aí, ao vivo, conectadas, num ambiente seguro, num ambiente de suporte, não você sozinha tentando fazer alguma coisa. O primeiro pilar, que é um dos pilares essenciais, é o pilar da conexão. É o pilar da conexão de corpo, de mente e de alma, aonde através do yoga a gente aprende a sair da mente e integrar o corpo, a mente e a alma. Então tem muita gente que pensa assim: "Ah, yoga só são asanas, só são posturas, é para a parte física". E mulheres, não é isso. O yoga é uma prática de trazer consciência, de trazer autoconhecimento, é o caminho para a autossuficiência, para você se bastar de si mesma. Então, esse primeiro pilar é um pilar estrutural para a gente se conectar com esse empoderamento. E aí, o segundo pilar que a gente trabalha dentro da comunidade é o pilar do despertar, aonde a gente vai trabalhar para você aprender a se conectar com o momento presente, para você aprender a controlar essa mente que muitas vezes quer ser o chefe da tua vida, e a gente vai junto com as práticas, com as aulas, com os nossos encontros, a gente vai colocando a mente no seu lugar, fazendo ela ser realmente o nosso servo e não o nosso chefe. Então, nesse segundo pilar, a gente faz todo esse movimento para criar essa possibilidade de você domar a tua mente e estar no momento presente para que esse empoderamento venha. E aí o terceiro pilar é o pilar de empoderamento, onde eu trago para os nossos encontros rituais, uma hora de poder para você trazer confiança, autossegurança, amor próprio, para você trazer a força que existe dentro de você, a coragem. Então são rituais super fortes, são técnicas que eu utilizo para a gente ir construindo isso de dentro para fora. Tá? Então, tudo isso é muito prático. E aí a gente tem o quarto pilar, que é o pilar da evolução. Porque sim, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. A gente precisa ver o mundo de maneira diferente para a gente poder ser diferente. Então, a gente também, no pilar de evolução, eu trabalho com vocês toda a questão da mentoria de mindset, de mentalidade. Então, aqui a gente vai trabalhar cada área da nossa vida, a gente vai trabalhar estratégias de vida para que você possa ser quem você é e, como consequência disso, você possa também criar estratégias para implementar isso na tua vida. E aí, o último pilar é o pilar da cura. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo isso, só que existem muitas feridas emocionais do passado. E essas feridas, elas nos impedem da gente realmente fazer movimentos que vão nos libertar para esse empoderamento. Então, por exemplo, se você se sente abandonada, se você se sente rejeitada, se você tem feridas nesse sentido, se você acha que você não é boa o suficiente, que você não dá conta ou que você não é capaz, essas são feridas emocionais do teu passado que, se não forem olhadas, vão estar sempre trazendo uma autoprofecia de estar te trazendo mais disso, mais situações que te colocam nesse lugar. E a gente precisa quebrar isso para realmente poder nos empoderarmos da nossa vida. Então, no quinto pilar, a gente trabalha um grupo terapêutico para olhar para todas essas feridas e trabalhar elas e começar a realmente fazer um trabalho de cura para que você se liberte delas.
Então, libélulas, essa é realmente uma comunidade para mulheres que estão comprometidas, que realmente querem evoluir de corpo, de mente, de alma, que querem se empoderar, porque com todas essas práticas, não tem como você não se empoderar, né? Quando você vem comigo para uma comunidade onde tem outras mulheres buscando a mesma coisa que você, de maneira prática, fazendo as nossas práticas de yoga, de meditação, os nossos rituais, trabalhando a nossa mentalidade na mentoria, trabalhando as nossas curas nos grupos terapêuticos, tudo isso vai fazer com que a tua autoestima aumente, vai fazer com que você se sinta melhor, que você sinta que você tá no primeiro lugar, né? Tá dirigindo ali no volante da tua vida, que você é protagonista da tua vida, vai te trazer força, vai te trazer coragem, vai te trazer equilíbrio emocional, vai te trazer tranquilidade, calma, vai te trazer amor próprio, porque você vai estar se colocando em primeiro lugar. No final das contas, o que vai acontecer é que você vai tomar as rédeas da tua vida. E você vai fazer isso comigo, acompanhada, sendo guiada por mim. Eu que já passei por todo esse processo, que construí isso como se fosse um quebra-cabeça. E para um grupo de mulheres que querem a mesma coisa. Então imagina o quão poderoso essa egrégora de mulheres que buscam a mesma coisa. Porque hoje a gente sabe que a maioria das pessoas não querem nada com nada, estão aqui para, não sei, para festar, para simplesmente estar no piloto automático. Então, estar com mulheres que realmente buscam essa conexão de corpo, mente e alma, de viver de uma forma espiritualizada, colocando a sua essência, colocando a sua alma para fora, é realmente algo extremamente poderoso, e que traz uma sensação muito boa de pertencimento, de segurança, de possibilidade de evolução. Então, como é que funciona a comunidade? Eu vou te dar acesso para a comunidade, você fazendo a tua inscrição, você já tem o acesso imediato. Lá na comunidade, você consegue acessar ela de qualquer lugar e você já entrando na comunidade, então você vai ter mais de 60 aulas já disponíveis. Então, entrei hoje, Juliana, já posso começar a fazer as aulas? Pode. Vocês têm lá a aula de yoga, você já tem aulas de meditação, tudo separado pelos pilares, tá? Tem os rituais. Só que semanalmente a gente vai se ver em encontros ao vivo, fechado aqui no Zoom. Então, exatamente como a gente está aqui agora, só que aos poucos a gente vai se conhecendo, a gente vai trocando, né? A gente vai realmente criando essa conexão e a gente vai se encontrando 3 a 4 encontros por semana comigo aqui, para a gente fazer todo esse movimento de autocuidado, de empoderamento, através das práticas de yoga, da meditação, dos rituais, das mentorias. Tá? Então, esses encontros, eles acontecem ao vivo às 6 horas da manhã, tá? A gente vai ter 2 práticas de yoga, duas práticas de yoga por semana, uma prática de uma mentoria, uma prática de grupo terapêutico e 2 práticas de meditação e 2 práticas de ritual da manhã no mês. Então, você sempre vai ter acesso ao cronograma do mês ali e todas as aulas ao vivo também ficam gravadas e vão para a plataforma. Então, você vai ter sempre acesso. Então, assim, se você estiver pensando, Juliana, mas será que isso é para mim? Eu vou te dizer o seguinte, se você realmente quer se empoderar, você quer sair desse lugar que você tá, talvez se sentindo com a autoestima baixa, insegura, que tem medo de se colocar, medo de ser quem você é, que faz só a coisa pelos outros, que tá sempre em último lugar, esse lugar é sim para você. Talvez é o melhor lugar, é o lugar que vai fazer você deslanchar e sair da onde você tá para realmente se transformar na tua melhor versão. Tá? Mas 6 horas da manhã, Juliana, como assim, né? 6 horas da manhã. Sim, eu vou te dizer por quê. A comunidade, ela já existia, mas só para quem era minha mentorada. E ela acontecia às 5 horas da manhã. E eu tô dando uma colher de chá pra gente fazer às 6 horas da manhã. Mas tem um motivo, gente. Porque essa é a hora que a gente ainda não tem desculpa além da gente mesma. Né? Porque depois começa trabalho, começam filhos, começam todas as demandas da vida do piloto automático. Então, se a gente quer se colocar em primeiro lugar, a gente precisa garantir que a gente vai conseguir se colocar em primeiro lugar. E às 6 horas da manhã tende a ser um horário onde a nossa única desculpa é a gente mesmo, se a gente não dormiu, se a gente não se programou para fazer isso. E aí a gente pode enfrentar isso
E realmente, se a gente estiver decidida a fazer, a gente tem condições de fazer. E além do que, se claro, não consigo fazer nesse horário por alguma outra questão que eu já tenho, algum outro movimento, você vai ter acesso na plataforma sempre 24 horas depois também, tá? Ah, não tenho tempo. Tá, não tenho tempo, vamos olhar para dentro disso. É só mais um padrão condicionado teu te dando uma desculpa para você mesma ficar na mesma. Porque quem quer faz acontecer. E claro, a gente precisa de coragem para fazer isso acontecer. E esse grupo, essa comunidade, é o lugar para a gente criar coragem juntas e seguir juntas, sempre se autodesafiando, se motivando, fazendo as coisas acontecerem. E aí, se você estiver pensando, Juliana, mas eu nunca fiz yoga, né? Gente, o yoga, a gente precisa quebrar aqueles olhares de que yoga só são os asanas e aquelas posturas lindas. Não, o yoga a gente não compete com ninguém, o nosso desenvolvimento é com a gente mesmo. A gente, dentro das práticas, quem é iniciante vai ter a adaptação para o nível iniciante, quem é intermediário vai saber para onde ir, e quem é avançado também vai conseguir, dentro da mesma aula, conseguir atingir níveis mais avançados. Então, não se preocupa com isso, não cria barreira por conta disso. E se você já fez, é o lugar onde, ao invés de você estar fazendo tudo solto, você vai estar fazendo tudo junto com uma orientação, né? Com um olhar para realmente se empoderar. E aí, de repente, você está pensando, Juliana, mas eu não consigo meditar. Eu já tentei meditar e não rola. E é justamente por isso. Se você não consegue parar quieta, como eu não conseguia parar quieta lá atrás, é justamente por isso que você precisa estar aqui na comunidade para a gente praticar juntas e eu te mostrar o caminho para você conseguir. Porque se você não consegue, é porque a tua mente está te dominando. E se a tua mente está te dominando, você não consegue se empoderar de você mesma, você não consegue ser quem você é de verdade. Você não consegue colocar essa força interior para fora. Então, é mais um motivo do porquê você precisa criar coragem e entrar para essa comunidade hoje. E aí, talvez, você esteja pensando, Juliana, tá, mas então com tudo isso, com todos esses pilares, esses 5 pilares que a gente vai trabalhar, quanto é que vai custar tudo isso? Porque, vamos lá, gente, coloca o preço de práticas de duas aulas de yoga por semana, 2 aulas de meditação por mês, 2 encontros de rituais de hora de poder, as mentorias, as terapias. Quanto é que seria tudo isso se você fosse contratar isso individualmente? Pensa, né? E assim, além de você contratar individualmente, a gente está falando de fazer coisas avulsas, aonde o professor de yoga vai lá e dá uma aula de yoga, mas ele não faz a menor ideia de quais são os teus problemas, de quais são as tuas feridas emocionais, de qual é a tua mentalidade. Ele só vai lá dar aula de yoga com todo o merecimento, mas não existe esse olhar para realmente te buscar uma evolução de corpo, mente e alma para você ser a tua melhor versão, para você se empoderar de você mesma. Então, se você somar todos o que a gente vai fazer, todo esse movimento, a gente está falando aí de você investir, no mínimo, por baixo, R$ 900 por mês, brincando, para você conseguir fazer tudo isso. E eu sei o quanto isso inviabiliza para a gente realmente fazer o movimento, porque isso já me bloqueou no passado. No passado, eu fazia só a minha prática de yoga, que eu fazia 2 vezes por semana, era quase R$ 500. Então, imagina conseguir fazer os rituais, uma mentoria e uma terapia, tudo junto, né? Então, com certeza, seria mais de R$ 900. É só você pesquisar, isso é por baixo. Então, o valor mensal para você entrar na comunidade não vai ser R$ 900, nem a metade disso, não vai ser R$ 450, porque o que eu realmente quero é criar uma comunidade forte, uma comunidade incrível de empoderamento de mulheres que vão estar empoderadas. Então, hoje, para você entrar na comunidade, você vai investir R$ 69 mensais, gente. 69. É uma loucura falar isso, né? Não paga nem uma aula de yoga, nem online, em qualquer lugar. Então, assim, é isso. É isso. Realmente é um movimento para você dizer sim para você. E eu vou te dizer mais. As 10 primeiras mulheres que entrarem dentro da comunidade, eu vou dar um presente insano. Vão ganhar uma mentoria de reprogramação comigo,
que só essa mentoria, gente, se você quiser vir, independente de tudo isso, fazer essa sessão de reprogramação comigo, só essa sessão custa R$ 560, tá? Então, as 10 primeiras inscritas na comunidade vão ganhar uma mentoria de reprogramação comigo. E aí, você ainda vai ter aqueles 7 dias de garantia incondicional. Então, se você entrar e fez as práticas, teve um encontro ao vivo e achar que não é para você, tá tudo certo, né? O que eu quero é que você seja empoderada, que você consiga estar realizada sendo você mesma. E se você sentir que não é esse lugar, tá tudo certo, tá? Então, eu vou colocar o link aqui no chat para você entrar. E aí, automaticamente, você já acessa a plataforma. O nosso primeiro encontro é na segunda-feira, dia 12, onde começam as aulas ao vivo, tá? Então, eu vou colocar aqui o link para vocês. Vou colocar aqui no chat. E aí, a partir de agora, o link já está lá no chat para você. E aí, mulheres, a partir de agora, você tem 3 caminhos, né? O primeiro caminho, que é você pode voltar para a tua vida normal, esquecer tudo isso que eu te mostrei, ignorar completamente essa oportunidade que está diante de você, nesse exato momento, e seguir a vida, né? A gente está prestes a virar aí para 2023, e é difícil olhar para, né, seguir a vida. Normalmente a gente quer mudança. O segundo caminho é que você pode tentar fazer tudo isso sozinha, como eu tentei lá atrás e como eu sofri muito lá atrás, né? Se expondo a todos os riscos, a todas as perdas, a todas as dificuldades que você vai ter no caminho. E tudo isso é desnecessário, né? Você passar por tudo isso, com tudo que a gente tem aqui, com essa comunidade incrível que a gente está construindo, é realmente um caminho desnecessário, completamente desnecessário. Porque nesse caminho, nessa terceira opção que você tem, eu vou trilhar junto com você esse movimento de você se empoderar, né? De você se livrar das armadilhas, dos obstáculos que vão aparecer pela frente. Então, nesse caminho, você vai estar junto comigo fazendo tudo que eu fiz e tudo que eu faço para me manter empoderada, né? Tudo que o empoderamento, assim como muitas outras coisas, a gente tem que estar diariamente praticando. Não é uma coisa que você faz uma virada de chave e foi. Então, você vai estar junto comigo para a gente fazer e construir isso na tua vida. Então, eu vou te acompanhar de perto, eu vou saber te ajudar nos momentos que você vai ter dificuldade, eu vou te assegurar que 2023 vai ser o maior ano de crescimento e transformação da tua vida pessoal e profissional. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida aí, me manda no chat agora, que aí eu vou respondendo. E a gente vai falando sobre, né, qualquer questão que surja, qualquer dúvida que surja em relação a isso, tá? Então, manda aqui no chat se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida. E realmente essa é talvez a última chamada, né? Se você está realmente disposta a fazer de 2023 o melhor ano da tua vida. Talvez essa seja a grande chamada que é viável, gente, porque R$ 69 mensais para você fazer tudo isso, todos esses atos de autocuidado, de transformação, de mentoria, de terapia, é realmente uma oportunidade única. Eu tenho certeza que eu não sei quando eu vou abrir de novo a comunidade, mas eu sei que com certeza não vai ser esse valor, né? E aí, então, assim, essa é realmente a chamada para você que quer estar séria sobre fazer as mudanças na tua vida para 2023 e para tua vida como um todo, como estilo de vida, né? Estilo de ser você mesma. Então, as vagas para a comunidade vão estar abertas até amanhã, quinta-feira, à meia-noite, tá? E o bônus da reprogramação vai estar aberto só para as 10 primeiras que se inscreverem agora mesmo, né? Que forem as primeiras inscritas. Então, o link já tá aqui no chat.
E eu realmente fico te esperando do outro lado para caminhar junto com você nessa comunidade fortíssima de empoderamento para a gente viver a nossa melhor versão, viver empoderada de corpo, mente e alma, porque, mulheres, a gente só tem uma vida. E a gente merece não só existir, não só sobreviver, mas a gente merece viver a nossa vida ao máximo. Então, vem comigo para a comunidade Viva a Vida ao Máximo e vem aprender a desenvolver isso. Independente da situação que você esteja, eu te garanto que a tua vida vai se transformar, vai ser o maior período de transformação e evolução de corpo, mente e alma da tua vida. Legal? Então, a gente se vê, você que realmente tomar a decisão de vir, a gente se vê na segunda-feira, já às 6 horas da manhã. Legal? Então, até mais. Um beijo e bora viver a vida ao máximo.